César Andrade. Com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Agora são 9 horas mais 49 minutos. 9h49 minutos. Está chegando o nosso show de bola. Você estava aguardando, né? Ansioso para saber a repercussão, para saber a análise de Sidney Andrade. Então tá por aqui, né? Sidney, bom dia, Sidney. Bom dia, Carlos César, bom dia, ouvintes da Nação FM. Quero mandar logo aqui de início um abraço, um alô, né, todo especial para Tamires Torre de Brisa, que continua sempre ligadinho com a gente. Para nossa amiga locutora Cristiane, né, distante, me deu um alô. Bora, já tá na hora, passou lá e me falou. Carlinhos do Triângulo, lá do Belém de Fátima, Carlos César também. Dona Gorete, lá na Rua da Laje, né, Carlinhos do Leite. E principalmente você, que é assíduo, né, frequentador e ouvinte, né, do nosso programa. Primeiramente, o Toca Tudo com Carlos César e na segunda-feira, às vezes nas terças-feiras, é o Show de Bola. Estamos aí. Programa Toca Tudo. É o Toca Tudo deste show de bola. Hoje, Sidney Andrade recebe Fernando, treinador do Expressinho. Fernando, bom dia. Só para dar aquele poder inicial, né? Para saber se está por aqui. Bom dia, Carlos César. Bom dia, ouvintes da Nação FM. Bom dia aí, Nação Verde e Branca. Estamos aqui conversar um pouquinho, né? Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho e debater. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado por ter vindo aqui. O Thiago já justificou, não vai poder vir porque precisou levar a esposa ao médico, mas tá aqui o Fernando para falar do jogão. Sidney, hoje nós temos o resultado, né? O grande jogo do Expressinho e Asa. Mais uma vez, o Expressinho venceu o Asa. Nós temos o Paus Pretos na final dos aspirantes, que venceu também, vai competir na final dos aspirantes. Nós temos nota de repúdio, nós temos recheado aqui, nós temos a final, vem por aí, tem Bonfim na final, Sidney, tem Expressinho Bonfim sábado, enfim, é o nosso começo do nosso show de bola. Título do Toca Tudo, música, informação e o show de bola. Show de bola. Com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. E para começar, quero começar assim, pra gente já começar desse jeito, ó. Bola na diagonal para o campo de ataque, na verdade era o Nego. Aí sobrou para o Expressinho, que domínio de bola do Expressinho. O Japa tocou ali com o Ícaro saiu da marcação na frente do Fabrício, passou! Do Expressinho! Ícaro é artilheiro! A bola que veio lá na direita! O Ícaro ganhou ali próximo à meia-lua! Entrou na área! Passou pelo Felipe! Passou pelo João Pedro! Passou pelo Fabrício! E abriu o placar! Tá aí a jogada! Sidney, para começar, começamos assim, né, para aquecer o nosso show de bola. Começamos com o gol do Ícaro, que deu a vitória para o Expressinho, 1-0. Sidney, você não estava aqui presente no estádio, mas você acompanhou o jogo, né? Diz aí pra gente aí, o que você viu, o que você analisa da partida Expressinho 1-0. Então, quero já saudar a presença aqui do nosso amigo e treinador do Expressinho, Fernando, está aqui com a gente, veio dar uma palavrinha também, falar a respeito, né, do jogo e de todos os acontecimentos. Então, Carlos César, não estive presente, não vou estar porque estava em Salvador, né, tive que viajar, mas acompanhei de lá. Para a gente analisar a partir de imagens, né, a gente não tem aquela visão, aquele ângulo perfeito e aquela condição que a gente tem lá no estádio, né, para analisar mais de perto, né. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos uma imagem legal, bem interessante, que tanto o Leonardo como a equipe de Rec Live, Geraldo Macedo com a Rec Live estava
nos proporcionando. Então deu para ver direitinho, deu para assistir legal. Então até quero aqui parabenizar todos vocês, né, que fizeram essa transmissão. Então, Carlos César, a partir de quando se fala de asa expressinho, se você colocar um jogo de palitinho, o negócio é complicado, né? É disputa mesmo, é rivalidade, ninguém quer perder e nada. Então, o jogo sempre vai ser bom, vai ser um jogo nem sempre bonito, porém muito disputado. Porque existe uma rivalidade que, por sinal, eu já quero até tocar nesse ponto, que eu acho que é um ponto-chave, que vem extrapolando todos os limites, vem extrapolando a razão. Né? Eu falava segunda-feira aqui, a gente conversava e eu digo, poxa, a minha preocupação maior não é de ver nenhum jogo bonito, disputado, que eu sei que vai ter esse jogo. Minha preocupação é na questão do respeito, né? No aceitar o resultado, porque a gente sabe muito bem que um ia passar e o outro ia ficar para trás. E aí eu falava isso, né, Carlos César, dizendo que é importante, e vamos lá, e falando diretamente para os torcedores. Eu joguei nos dois, né, sei como estar naquele clima, naquela situação. Mas a gente primeiro tem que preparar o espírito para a gente ir para campo, porque senão a gente perde mesmo, perde a razão. Se entrar em campo, as expressões, e você já entrar armado no sentido de rebater qualquer coisa, não, peraí, a gente vai entrar para ganhar, todos entram para ganhar. Pronto, então vamos lá. Essa mensagem que eu quero trazer sobre isso. Você vai falar sobre isso depois aí, vamos fechar com você então depois. veja só, o que eu vi, a minha análise do jogo, no início do jogo, eu vi o Asa nos seus 10 a 15 minutos, na minha visão, eu vi o Asa assim, mais buscando, entendeu? Mais buscando, querendo mais, assim, com o expressinho mais atrás, com o meio campo mais recuado, até por conta de uma situação tática, de uma proposta, né, de uma proposição de Fernando, né, de vir, né, compactar o meio campo para sair povoado, aquele meio campo e chegar e municiar o ataque, não sei, você vai falar no instante. Então eu percebia que nesse momento o Asa estava avançando a linha, né, de zaga, e estava dando essa pressão. Eu disse, poxa, eu estou vendo o Asa mais lá, mais buscando e tal. Porém, logo depois dos 15 minutos, o Expressinho começou a recuperar os espaços, né, e começou a trabalhar a bola melhor e criar, entendeu? E criou oportunidades, né? Não à toa, mas criou. Então, foi essa análise que eu vi. Alguns jogadores eu aponto aqui como destaque. A zaga jogou muito bem a zaga. Agora eu aponto o menino, o Cauã, como destaque. Ele não perdeu uma por cima. Todas ele chegou. Então, o cara que tem uma zaga Gringo só bem. Cauã é muito bom pelo alto e por baixo também. Ele é muito técnico, clássico. Então, ele para mim, eu aponto nessa partida como destaque. Quer dizer, eu digo assim, na imagem, entendeu? Então quem está em campo a gente até vê melhor, mais de perto, quem está se sobressaindo melhor. Agora eu vejo nas imagens que eu acompanhei que Cauã jogou muito bem, tanto por baixo como por cima. É um cara que, né, sabe jogar, sabe jogando. Não tremeu, viu? 19 anos, disputar um jogo. Não precisa ser final, não. As expressivas sempre é uma final. Coloca um amistoso para você ver, se não é. É ritmo de final. Então, veja só, eu percebi que o Cauã, ele não treme na base, não. Entendeu? Eu, quando ia jogar no Expressinho, ou jogando pelo Expressinho, ou jogando pelo Asa, bicho, da noite eu não dormia direito, não. Porque aquela ansiedade de tudo para vir o jogo, como era que ele estava. Entendeu? O menino, 19 anos. O que é isso? É uma pena que ele vai estar na final, não. Ele foi expulso no finalzinho. É uma perda significativa para o Expressinho, a ausência dele nesse jogo. Viu? Muito, muito importante essa baixa, né, para o Expressinho. Então, foi um jogo bom, né, no primeiro tempo, né, segundo tempo. O menino, o Ícaro, o centroavante, é um jogador rápido. É um jogador que eu vejo a característica dele partir para cima. É um jogador que ele encara, joga o adversário. Agora tem um detalhe.
Fernando, se ele, na velocidade que ele tem, por exemplo, num 2 tudo bem, ele tem que ir para cima. Agora, por exemplo, tem 2, tem a povoada ali, ele parte para cima, depois sai para a tabela. Ele precisa soltar mais a bola um pouco. Teve algumas vezes que ele prendeu muito, ele tentou limpar 1, 2, 3 e levar bem mundo, entendeu? Agora, quando ele pegou a zaga, que ele disse agora é um e o goleiro, ele limpou ele porque ele é muito ligeiro e muito habilidoso. Eu tenho aqui já, antes de continuar aí, o Jorginho está aqui, Jorginho. Cauã foi preparado para isso, Carlos César. Cauã foi preparado, o Jorginho que preparou o Cauã, ele da escolinha, né? Ele da escolinha, Jorge Mário, né? Está aqui dizendo que o Cauã foi preparado para isso. Então é isso, estou aqui com o Sidney e o Fernando também está junto com o Sidney. Então você pode entrar aí na hora junto com o Sidney para vocês falarem aí, vocês trocarem ideias, tá? Então o Sidney então já falou aqui de Cauã e do Ícaro, né? Ícaro que foi o marcador, né? E eu tenho aqui, deixa eu colocar o Ícaro aqui no ar, que ele conversou comigo, né? Ele, depois da rodada de tempo lá, né, ele marcou o gol. E eu conversei com ele, Sidney. O marcador, né, o herói, né, da partida. Né, até então, ele era ainda o homem-gol e continuou sendo, né, até o final. O Ícaro, ele falou com a gente assim, ó. Deixa eu colocar no ar aqui o Ícaro. Graças a Deus, Deus me abençoou ali com o gol para ajudar essa equipe maravilhosa que é o Expressivo. E vamos agora dar uma esfriada e voltar com tudo aí no segundo tempo. Como é que você está vendo a partida aí? Tá dentro do que você já aguardava de Expressão em Alza? Tá tranquilo com o Expressivo? Como é que tá na sua visão? Rapaz, tá um jogo pegado das duas partes. Graças a Deus a gente não sofreu muito aqui atrás. A nossa equipe atrás aqui está conseguindo equilibrar o jogo, mas vamos voltar do mesmo jeito, melhor ainda, para a gente continuar com o resultado e fazer mais um gol aí, fé Deus. Valeu, falei com o Ícaro, por enquanto, o homem da partida, o homem gol da partida, Geraldo Lacerda. Então isso aí foi durante o intervalo do primeiro para o segundo. Fernando, você já pode entrar aí e falar, né? Já pode comentar o que você já fez dessas duas análises aí, Fernando, a respeito do Cauã, a respeito do Ícaro. Já pode entrar aí e falar alguma coisa? Sobre Cauã aí, eu já tinha conversado com eles no vestiário, né? Era o primeiro clássico dele, primeiro campeonato. Ano passado ele já vinha almejando a posição, né? Só que eu não estava à frente ainda. E aí, assim, já tinha falado com os atletas também que ele foi o destaque. Para mim, ele foi o destaque. Ele e o parceiro dele, Grinho. Eu acho que foram os dois melhores em campo. Entregaram tudo, não hora nenhuma eles pensaram duas vezes na hora das ações, entendeu? Eles foram perfeitos no que foi planejado e deu certo. O moleque novo tem tudo para crescer ainda mais, para melhorar. Então, assim, eu acho que o Expressão tá tirando uma zaga campeã, né? Que foi Júnior e Galo. Eles estão encerrando. E tá com uma zaga nova para 10, 12 anos aí, se eles quiserem ficar no clube aí, o Expressinho tem. Porque são dois moleques novos e dois caras de atitude, viu? Dois jogadores que jogam como gente grande. Muito bem, estou aí com o Fernando, o treinador do Expressinho. E a análise que o Sidney fez de Ícaro, você concorda com o Sidney, o que ele falou aí a respeito do Ícaro? Aqui a gente está para conversar, então é o nosso diálogo, eu vou falar de Ícaro, depois eu vou falar do planejamento que ele falou. Sim. Sobre as atitudes, né, dentro de campo. A questão de Ícaro é assim, a gente não tem tempo para treinar, né? Agora começamos a treinar agora, a gente tem mais, assim, uma vez na semana, 1 hora, já ajuda bastante. Mas para o pessoal que é de fora fica complicado, aí vai muito na conversa, né? O Ícaro é de onde? É Paripiranga. Paripiranga, né? Vai muito na conversa. Aí a gente tenta explicar algumas situações e tal, mas assim, na questão que Cid falou, eu também concordo com ele, né? Que às vezes carrega um pouco a bola, porém, quando falta entrosamento, você baixa um pouco a cabeça, né, Zinho? Você baixa um pouco a cabeça. Quando você está entrosado, você já pega a bola e já sabe onde vai dar. Aí quando você não tem esse costume de jogar junto, você acaba baixando um pouco a cabeça e aí acaba carregando um pouco a bola. Mas é um cara rápido, um cara inteligente, sabe atacar os espaços, humilde para escutar. E não foi à toa que ele fez um belíssimo gol, entendeu? Deu uma vitória pra gente, todos os méritos. E é isso.
Aí, Fernando, o treinador do Expressinho. Sidney, vamos seguir para o segundo tempo agora. Primeiro tempo, 1-0, Expressinho, você já falou aí que... Ô César, deixa eu falar sobre o planejamento. Diz aí, sim. Então, assim, o que Sidney viu, eu também vi, na questão do Asa tomar a iniciativa, né? Então, assim, mas eu quero deixar bem claro, e eu não estou falando porque eu ganhei, entendeu? Porque os atletas estão lá, os vídeos estão lá, né? Foi tudo pensado, tudo planejado, tudo conversado, né? Todas as vezes que pega um Asa Expressinho, a maioria das vezes quem propõe o jogo é o Expressinho. Nessa proposta de jogo, de estar em cima, de estar criando, muitas vezes o adversário se fecha e aí vai para um contra-ataque, acha um gol e fica naquela retranca, dificultando cada vez mais, né? O tempo vai passando, vai. Então, assim, a gente planejou, estudamos, planejamos diferente. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar, a gente ficou no 4-2-4, né? E aí deixou a zaga deles tocarem a bola. A proposta foi essa para o início de jogo: vamos ser frio, vamos deixar a zaga rodar o jogo. E assim, os atletas adversários, eles são muito, muito bons por baixo, para carregar a bola, para tocar a bola, né? O time do Asa foi planejado dessa forma. Então, assim, eles sabem carregar a bola, eles são rápidos. Então, o que foi que eu passei para meus atletas? A gente vai deixar a zaga deles jogarem bem tranquila, deixa eles tocarem a bola lá atrás. A gente vai esperar aqui no campo da gente, né? Descansar no campo da gente para fazer a proposta. O que iria acontecer aí no que foi planejado? Eles iam rodar a bola, ia faltar paciência e iam lançar, né? Iam lançar. Pelo que eu vi dos jogos do Asa, o ataque do Asa não disputa a bola pelo alto. E aí vem o mérito de Grinho e Cauã. Eles ganharam todas as bolas pelo alto. E foi pensado isso, que eles iam rodar, e aí o que ia acontecer? Para a bola chegar no ataque, o meio campo do Asa ia espaçar. Ou seja, os volantes iam buscar no zagueiro. Como estavam espaçados, eles iam lançar. Nesses lançamentos, o time da gente ia ganhar a bola pelo alto. Então, assim, foi o primeiro passo que a gente deu no planejamento foi esse. Deu certo, entendeu? E o segundo passo foi o seguinte: a saída de bola do Asa, muito boa, são os volantes, mas os volantes precisam dos laterais para jogar. Então, eu dobrei a marcação nos laterais. O que foi que eu fiz? Eu abrizinho, fez uma posição que ele nunca fez. Eu abrizinho pela direita para segurar o lateral esquerdo e receber essas bolas também, por conta do tamanho. E André, pela força que ele tem, pelo preparo que ele tem, eu abri Ícaro para ficar nas costas dele para dar uma segurada. E aí a gente teria uma vantagem. Tanto Elvis como Rui, todas as vezes que eles subiam sozinhos, porque os atacantes do Asa, eles não voltam para marcar. A partir do momento que você quebra a primeira linha, a gente ia ganhar jogador na frente, ia ter espaço. E aí foi a frieza do primeiro tempo, da gente esperar, ter paciência, manter esses quatro jogadores ali na linha de frente, esperando essa bola chegar nos volantes, para poder dar o combate. E aí deu tudo certo, a gente conseguiu marcar o gol, criamos algumas oportunidades. E o melhor que eu achei foi que a gente não sofreu o primeiro tempo, hora nenhuma. As bolas que vieram pelo alto, a gente estava bem seguro, nosso meio campo bem seguro. É claro que às vezes acontece de abrir um espaço ou outro e o adversário achar, mas foi um jogo que a gente conseguiu aquela segurança atrás e conseguiu achar os espaços na frente. Ao vivo. 10 horas do mais certo, estamos com o show de bola ao vivo, analisando aqui a partida de Expressinho e Asa, 1-0 Expressinho. Sidney, vamos voltar para o segundo tempo agora. Você falou do primeiro e o segundo. O que você viu do segundo? O que foi que mudou para o segundo tempo, Cid? Assim, Carlos César, a gente gosta de analisar o jogo e o time por setores, né? Eu já falei que ali se destacou, a zaga foi perfeita, né? Mas eu destaco o Cauã, né?
Mas foi perfeita, né? Os meninos ali da cozinha, quando chamam de futebol, ali o pessoal jogou demais, né? Não recebeu pressão, né? Não vi essa pressão. Mas no meio campo, quem foi dono do pedaço foi Gabi, viu? Foi dono do pedaço e outra, viu? Eu não sei se, porque Jorginho também parece um pouco com o Gabi. Na imagem, assim, como ele chega de longe, outro. mas eu achava que era Gabi. Rapaz, uma raça da poxa, o cara jogou. Rapaz, eu disse, é assim, entendeu? Assim que tem que jogar. Porque categoria e classe, esses caras sabem virar a bola, joga estilo profissional, os caras, entendeu? Agora, se botar mesmo o coração na chuteira, é pra ninguém. Então, eu vi Gabi dominar, que ele foi dono daquele pedaço ali, entendeu? Foi um paredão ali, tá certo? Então, jogou demais, né? O meio campo soube também, né? Conduzir a bola, trabalhar a bola e municiar até o centroavante, que se mexe demais. Ele dá trabalho, porque Carlos César, ele é aquele cara que, um formiguinha, ele anda muito em campo. Então isso mexe muito, dá uma atordoada no time adversário na zaga. Porque, e pancada, esse cara chegava junto e ele partia para cima, entendeu? O jogador ousado, chamado jogador ousado. Então, eu vi. Segundo tempo, então, o Expressinho criou mais oportunidade de gol, certo? Perderam esses gols aí, não foi gol feito, mas criaram, importantes, né? E aí teve aquele predomínio. Eu vi agora o predomínio mesmo, né? Sem receber aquela pressão, só teve uma jogada mesmo que foi real, chance de gol real do Asa. Essa foi que Vinicius pegou um espaço, né? Deram um vacilo ali. Foi no finalzinho. Foi no final. Deram um vacilo ali, não sei se Rui estava, foi ali na direita, e deixaram ele sozinho. A sorte que caiu no pé esquerdo dele. E ele bateu bem. Só como ele estava próximo, a tendência daquela bola, ela partir saindo. Entendeu? Você vê que ela tem direção, que você vê se ela vai, é direção gol. Só que detalhe, o goleiro foi nela, viu? O goleiro foi bem demais. Você percebe que a bola passou, mas o goleiro chegou junto. Eu vi os dois goleiros jogarem. Então, veja só, foi essa oportunidade real de gol que o Asa teve para empatar o jogo, né? Entendeu? Mas o Expressinho teve muito mais oportunidade, teve uma falta lá também. Não sei quem foi, se foi ela. Jorginho bateu, né? Bem batida a bola, o goleiro foi lá, fez uma defesa interessante. Então, o resumo foi isso, né? Esse segundo tempo assim com o Expressinho jogando inteligente, né? Sabendo se defender, não se precipitou, não perdeu cabeça, entendeu? Você acha que em suma o Expressinho foi superior? Com certeza, porque na verdade, Carlos César, era obrigação do Asa partir com tudo. Mas o Expressinho ficou na dele, não entrou no jogo. Ao contrário, ele criou mais ainda. Ele achou os espaços para criar a oportunidade. Então, foi interessante que eu vi, foi isso. Porque não é fácil você jogar as Expressinho. Porque o time que está perdendo vai para cima, entendeu? Vai para tudo ou nada. E eu não senti essa pressão assim de boa. Sustentar, segurar o resultado e criar mais oportunidade. Sidney Andrade. Diz aí, Fernanda. Não, assim... o que eu mais trabalhei nos meus atletas não foi nem o tático, porque o tático a gente conversou, a gente fez 2 reuniões. O que eu mais trabalhei foi o mental. E aí, se vocês perceberem aí, eu peguei um jogo de Asa e Paus Preto, mostrei para eles o que foi que aconteceu, por que o Asa virou o jogo, estando os Paus Preto na frente. Eles colocaram o Ramon para ir para os pênaltis, e Ramon apressou uma jogada que sem necessidade nenhuma. Citei que os laterais dos Paus Preto estavam abertos e ele preferiu chutar para o meio a bola antes de jogar. Então, assim, a gente vem trabalhando esse mental com os atletas. E assim, não sei se vocês perceberam, se vocês assistiram ao jogo, saía um lateral, parecia que o jogo não estava rolando, não. Nosso lateral ia lá pegar a bola, sossegado, não errava o lateral. Tinha uma falta, a pessoa que ia bater a falta já estava sabendo, todo mundo saía, ia para a sua posição, o cara vinha, colocava a falta. Quando se está ganhando, você precisa manter o mental, entendeu? Porque quem desestabiliza com o passar do tempo é o adversário. Se você entrar no jogo de ficar chutando bola, de quebrando bola, de não querer jogar,
que acontece? Você vai sofrer. Então, assim, o que eu trabalhei neles, assim, se a gente sair na frente, vamos manter posicionamento, manter frieza e vamos jogar, continuar jogando, vamos achar os espaços da mesma forma. Se sair atrás, a gente vai adiantar as linhas e vai correr atrás como se tivesse 0-0 para ver se ganhar o jogo. É assim que se joga. Então, assim, eu vi meu time muito frio nessa questão, que foi conversado também no vestiário. E ao mesmo tempo, que nem Sidney falou do coração do bico da chuteira. Eu bati muito na tecla que assim, a gente poderia perder o jogo, como aconteceu de Vinicius achar essa oportunidade, né? Que eu falei bem assim, eles podem entrar, por um acaso aí, eles podem achar, né? Normal, mas só vai achar se a gente der o espaço. Se a gente manter concentração, eles não entram. Tudo estudado certinho, atleta por atleta. E aí, César, nessa questão aí do coração do bico da chuteira, eu falei bem assim, a gente pode perder o jogo, agora a gente não pode perder na força, na vontade e na garra. Assim, a torcida elogiou muito o time por conta disso, foi o tempo todo. Quando o jogo estava parado, o time estava frio, tranquilo. Quando a bola rolava, o jogo estava pegado, mas nosso time estava em cima. Todas as divididas eram nossas. Era guerra. Esse lance de Vinicius, o Cauã já tinha sido expulso, não era o Cauã? Isso. Já estava sem Cauã. Na verdade, já estava com dois expulsos. A menos. O Jorginho e o Cauã tinham sido expulsos já, né? Porque esse lance aí do Cauã foi já aos 51 que ele foi expulso já. Eu selecionei aqui duas jogadas aqui que eles chegaram. Foi um chute também de Vinicius de fora da área. Que assim, eu tava para tirazinho do jogo, porque ele já estava um pouco cansado. E ele pediu para ficar mais um pouco. Aí teve uma bola que eu falei com ele que era para pegar a parte de fora da área, o chute de fora da área, porque eles não estavam entrando. E aí tem uma jogada, rebateu, sobrou no pé de Vinicius e Zinho estava acho que a 2 metros. E Vinicius chutou para fora. Foi a nossa sorte. Aí a partir daí eu já tinha conversado com o Rui, eu vou tirar ele, porque a gente tá precisando colocar alguém para ficar aí. Aí a gente colocou o Everton, né? Isso. Do sítio ali, e ele saiu. Pois é, por aqui também o Tiago, presidente. Tiago não está aqui presente porque ele precisou levar a esposa ao médico, mas mandou aqui a mensagem. O time jogou exatamente como planejado. Diz aqui o Tiago, presidente. Ele está acompanhando a gente. Valeu, Tiago, um abraço. O Tiago, Jorginho. E a vocês que acompanham aí. O nosso amigo, o Cleiton, lá em Registro, São Paulo, já estava me cobrando assim. Cadê esse não veio hoje? Não, não veio hoje não. Estou aqui esperando. Alô, Cleiton. Um abraço, viu, Cleiton? Isso aí é torcedor de expressinho, né? Daquele fanático mesmo. Então, resultado, o Expressinho passa 1-0. 1-0, clássico, né? Continua-se a hegemonia de não perder desde 19, né? Em 2018 o Asa ganhou lá no campo. Depois o Expressinho vem mantendo aí esse mando de campo aí e continua, né? Mas não é a final ainda, né? É bom lembrar que não foi campeão ainda, viu, Cid? É bom lembrar que não foi campeão. Eu via a torcida gritar é campeão, dizia que ganhasse entre as Expressinho é campeão. E a gente chamou a atenção, olha que não acabou o jogo ainda. Nós já vimos, né, situações, inclusive o Fernando, quando estava no Juventus, né, que o Expressinho estava ganhando 2-0 e o Juventus conseguiu, né? Nós vimos, só para refrescar a memória, que não acabou ainda. Tivemos o Expressinho que perdeu para o Mocó, depois de ter passado para o Cruzeiro, o Asa também, né, naquele regional aí, perdeu para o Mocó, né? Então não tem nada ganho ainda, Cid. 1-0 foi o resultado de Expressinho e Asa, né? 1-0 foi o resultado de Expressinho e Asa, mas tem jogo pela frente. Vamos concluir então do jogo, Cid, alguma coisa mais? Carlos César, veja só, esse negócio do futebol, chama-se foco, né? A gente falava isso segunda-feira. Eu dizia o que segunda-feira? Eu falava que eu percebia o Asa mais focado. Porém, o foco era nem chegar à final e ser campeão. O foco, por conta do contexto que eles estão vivendo. Eu falava isso aqui. É direito deles viver esse momento. Era tudo ou nada para eles. Tudo ou nada. O time vem perdendo há não sei quanto tempo, todos que exigindo de nova direção, toda uma reestruturação, né? Tudo. Então, todo mundo estava
crente, né, seguro que dessa vez o Asa ia. Então, ele estava focado nesse sentido. E dentro de campo, a gente viu o Asa virar jogo no apagar da luz e já nos descontos. Então, ou seja, era o foco deles. Então, veja só. Só que nessa partida, quem focou dentro de campo quando chegou, aí a gente já viu diferente, né? O Expressinho entrou com uma proposta, né, de dizer assim, a gente não pode perder esse foco, né? Então o foco é dentro de campo, olha, a gente tem assim, então isso tudo é resultado de um planejamento, né, de uma proposta de jogo, de um desenho que se é apresentado anteriormente, diz, eu quero que, vamos tentar fazer isso. Então, ou seja, o que é isso? Manter foco até o final. Não, mas se a gente tiver o jogo perdendo, não vamos perder o foco. Então, o foco dentro da partida é muito importante. Por isso que o Expressinho marcou o gol, segurou e ainda criou. E ainda perdeu 2 jogadores. Então, isso é foco. Então, é importante. Porém, agora, Carlos César, essa coisa de se falar que campeão é campeão, isso é coisa de torcida. Isso é coisa de torcida. Torcedor, ele tem direito de falar o que ele quiser, né? Ele tem liberdade de falar o que quiser. Falar. Agora, se resolve dentro de campo, né? Todo mundo sabe, eu falo aqui toda segunda-feira, e quando a gente está aqui, que o Bonfim é um time muito qualificado. É um time que joga de igual para igual com qualquer um. Eu falo aqui direto. E até falava também em alguns programas que estava percebendo uma queda de produtividade, né, de desempenho do time do Bonfim. O que está acontecendo? Será? Perdeu em casa, empatou algumas fora e tal, né? Que era um time 100%. E aí depois eu disse, o que está acontecendo? Vi ele jogar aqui com o time do Farias, também não vi aquele futebol que eles apresentaram. Com a Jurema? Foi com a Jurema. Vamos chegar lá. Com a Jurema. Eu disse, olha, eu não vi, por exemplo, aquele jogador que eu acho um dos melhores da região. Gabriel, o Valtão lá do Valtão. Nem ele jogou tão bem. Então, quer dizer, vem tendo uma queda, né? Uma pequena queda de produtividade, de desempenho, o time do Bonfim. Porém, final é final, né? Então, nada resolvido. Expressinho, eu tenho certeza que os jogadores têm consciência disso. Vamos disso. do Bonfim na sequência. Vamos fechar aqui o jogo do Asa aqui. Deixa só... Vamos fechar. Um detalhezinho também que assim... no primeiro tempo, depois que eu assisti o jogo, a gente assiste mais calmo, né? Eu também faço isso, eu cheguei eu assisti o jogo. Mas assistir mais calmo. Então, assim, o Sidney falou no início que assim, o Asa começou a propor o jogo e tal, e realmente, quando você vai assistir, você percebe que o Asa estava propondo o jogo. Mas assim, olha, a saída de bola do Asa, eu passei para os meus atletas. A zaga do Asa é Felipe e João Pedro. E aí eu falei bem assim, as bolas vão ser lançadas quando chegar no pé de João Pedro, porque Felipe não lança a bola. Felipe vai passar a bola para o lado de lá e vocês já se posicionam para vir um lançamento. Até nisso a gente planejou e o jogo todo foi, os lançamentos só vinham do pé de João Pedro. E a zaga da gente estava sempre postada para receber essa bola e tirar. Esses detalhezinhos foi fundamental. Isso é estudo do adversário. É como o Teco falou aqui, como planejado, né? Como planejado, o Teco falou aqui, foi tudo planejado. Então, parabéns aí pela vitória, né? Só para refrescar um pouquinho aqui, ó. Foi golaço, né? Rapaz, o Kiko correu, Cid. O Kiko correu, meu amigo. Ele esgotou, porque ele correu, viu? E aquele lado do campo é pesado. Ele é fofo e a grama fica alta. E acabou que o primeiro tempo sendo ali. Então, assim, ele carregou muita bola ali. Ele... Aí, ó. Passou e... A jogada falhou a equipe do Asa na sua defensiva. Falhou ali o Nego na marcação. Falhou ali também o atleta Felipe. E Ícaro não tem nada a ver com isso. Já escuta, viu? César, eu passei para os meus atletas também essa questão, principalmente os atacantes. Eu falei bem assim, olha,
toda vez que vocês forem dominar a bola, veja o posicionamento de Felipe, porque ele não tem paciência para cercar. Ele vem e já dá o bote. Então, assim, se você tiver um domínio direcionado, você consegue já driblar ele no bote que ele vai dar. Aí, eu não sei se você... Eu acho que na filmagem pega. A bola vem de lá pra cá e ele já domina pra dentro. Aí Felipe vem já pra dar o bote. Até que eu fiquei até batendo palma, porque assim, eu tinha que falar disso ainda, né? Que ele não espera pra dar o bote, ele não cerca, ele já chega e dá o bote. Então, assim, muitas bolas que Ícaro ganhou foi desse jeito. Antes dele dominar, ele já batia e já tirava, entendeu? Ele já levava essa vantagem. Aí na hora do gol, a bola tá vindo para a esquerda, ele já domina para a direita, aí Felipe já passa. Aí já pega de frente com o goleiro. Mas até nisso foi passada assim, essa questão do bote. Ô, Fernando, depois do gol, para vocês ali, alivia o gol do começo do jogo, né? Logo aos 15, né? No primeiro tempo ali. Para vocês ali, como é esse primeiro gol do início? César, mais tranquilidade ou... Pra mim é mais tensão. preocupação? Pra mim é mais tensão, sabe por quê? Porque nenhum clássico, você sai na frente, dá tranquilidade, um pouco de tranquilidade, dá. Mas você fica muito ansioso e aí você acaba não pensando em algumas coisas. Porque se você tomar um empate, a probabilidade de você perder o jogo é muito maior do que você ganhar. Entendeu? Ah, tem isso, né? Assim, você tá ganhando o jogo. Por exemplo, a gente tava ganhando o jogo. Se Aí empatar, você acha que... sai aquele gol de Vinicinho. A tendência do adversário é crescer. Certo. Mas aquele gol do Vinicius ali foi no finalzinho. Já foi no ia pra finalzinho, pênalti, né? Ia pra pênalti ali. Então assim, se sai um gol no primeiro tempo e acaba ok. Mas se vai pro segundo tempo e toma um gol, a tendência do adversário é crescer pela empolgação, entendeu? E a tendência de quem sofreu o gol é o medo de perder. Então assim, aí muitas vezes você começa a assimilar as coisas diferentes do jeito que elas estão acontecendo. Mas É por isso que quando tem o início do jogo, que toma logo um golzinho, aí pensa assim, vai definir, né? Aí esfria, vai golear, e de repente... esfria, entendeu? Aí, por exemplo, o jogo da seleção brasileira, se o Brasil marca o gol de pênalti, o jogo era totalmente diferente. Aí não marcou, o adversário cresceu, marcou o primeiro, é para correr atrás, já era. Beleza, estamos aqui com show de bola, Sidney Andrade e Fernando. Bom, mas aí vamos mudar agora, né? Já falamos aí, parabéns aí para o Expressinho classificado, já falamos que sábado tem a final, né? Expressinho e Bonfim, né? Não está nada definido, mas não falamos, Sidney, já vimos o resultado, não sei se você vai falar, mas não falamos da arbitragem não, né? A arbitragem. Nós tivemos aí 1-0, mas foi um jogo muito disputado, como o Expressinho é disputado, né? E você chegou a ver, Sidney, a respeito da arbitragem? Diz aí, vai. A arbitragem que veio lá de... A arbitragem, só para completar aqui, o senhor Júnior Calumbi, ele veio da cidade de Canudos, tá? Auxiliado aí pro Otoniel e Fernando de Euclides da Cunha. Esse é o trio da arbitragem de Expressão em Asa. A gente não é analista, né? A gente é leigo no assunto, né? Para você fazer uma avaliação legal, consistente sobre a arbitragem, mas a gente que joga bola, a gente tem noção, a gente sabe. Então, eu quero falar não em termos gerais, né, mas em algumas jogadas específicas, né? O juiz, ele precisa ter pulso forte, né? Tem jogada que não tem outra decisão a não ser o cartão vermelho. Tem jogada que ela é muito nítida para todo mundo. Poxa, rapaz, teve uma jogada, depois eu estava assistindo pela televisão, né, pelo YouTube. Depois vi o lance, uma voadora. O cara parte de lá de mais ou menos uns 2 metros de distância, pula com os 2 pés no jogador. Ah, mas não acertou e precisa acertar, E precisa acertar? Não precisa acertar. Então é a intenção. Então ali é jogada para expulsão. Eu continuo a minha fala, a minha análise, a minha opinião. Minha opinião é minha. Entendeu? A minha opinião não é de Fernando, não é da sua, não é dos outros demais. É a minha. É aquela mesma que aconteceu no jogo do Corredor Vermelho. Falta para expulsão. Quem foi? O próprio André.
o próprio André, que deu no... O daqui foi Nego. Hã? O que deu a voadora. O que deu a voadora aqui não foi dele? Foi Nego, Nego. Nego. Lá foi André, lá que coisa com o André, lá no corredor vermelho, que deixou a marca da chuteira do estômago do menino, né? Falta para vermelho. A início do jogo não tem nada a ver, pode ser pro Expressinho, pode ser pro Aço, para quem for. Então, uma voadora daquela, o jogador tinha que ser expulso. Entendeu? Tinha que ser expulso. Então, precisa ter pulso. No geral, ele não comprometeu. Não comprometeu. Agora, por exemplo, a expulsão do próprio... André. Não, do Jorginho. próprio Jorginho. Cauã. Do Jorginho. Ele já tinha um cartão. Ele já tinha um cartão. A segunda falta dele, não sei se foi aquela falta mesmo assim. Foi expulsão, Na verdade, assim, ele marcou a falta e a bola foi para dividir, ele escorregou e derrubou. Sim, pegou, quer dizer que o jogador escorrega, acertou, o jogador sim acertou, mas ele não está ali, viu que ele perdeu o controle e escorregou, ou seja, ele não teve aquela intenção de ir no jogador, ele escorregou, mas pegou. Tudo bem, a interpretação dele, o que vale a interpretação dele. Então, aqui é a minha interpretação. Certo. Mas quem decide, quem define e quem analisa e interpreta é o juiz. Então, ele interpretou como ele expulsa o jogador. Aí o cara dá uma voadora e ele expulsa. Entendeu? Pronto. Então, são essas jogadas. Aí, quer dizer, o Expressinho perdeu 2 jogadores. 2 jogadores que ainda jogou um tempo, ainda um certo tempo, com menos 2 jogadores. Poderia. O Benítez pegou aquele gol, perdeu aquele gol, quando o Expressinho estava com menos 2. Isso. Ou seja, menos 2 jogadores. Então, não quero entrar no mérito agora das expulsões, mas, peraí. Né? Então, ele tem que ter. Ele não tem que ter 2 vezes de 2 medidas. Né? Ele tem que ter critério. Então, o critério tem que ser para todos. Né? Mas, se ele interpreta que o cara dá uma voadora, não precisa nem de cartão amarelo, interpreta que o cara escorrega e acerta o coleguinha expulso, dá uma amarela expulsa, que o cara já tem, então, problema dele. Então, eu achei aí esses pontos, Carlos César, eu pontuo, esse momento aí que ele não acertou. Sem contar que teve um acréscimo muito grande, que teve outros lances aí polêmicos, que sim, Fernando. Foi o que eu comentei, assim, a gente traz um juiz de fora, tem carteirinha da federação, não sei, foi buscar longe, e aí a gente traz um juiz desse, paga mais caro de fora, para ele chegar aqui e mostrar como é que faz. Controlar, se impor, não é fazer pior do que os daqui não. Porque eu vejo, não é porque é daqui, não, eu vejo o guri apitando, o guri tem critério. Acontece de errar, todos erram, mas tem critério. Se der para um, dá para o outro. Agora vem um cara de fora, recebe uma quantia muito boa, considerável que o cara vinha lá de Canudos, de Euclides, entendeu? Aí o cara numa jogada, que se você colocar aqui, na China, na Coreia do Sul, na Lua, no Sol, o cara é expulso. Ele chega aqui e não expulsa o cara. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu nunca vi em minha vida o cara dar uma voadora daquela. O cara tirou o corpo de lado. Quer dizer, tinha que pegar, tirar meu jogador do coisa para ele poder dar o cartão. Ô, Fernando e Sidney, além dessa voadora aí, e depois eu vou colocar até o próprio Júnior para falar aqui, o árbitro, teve o que tá. A polêmica que está aí, né? Que depois do jogo terminado, ainda houve um chutão lá que o jogador do Asa, o André, chutou lá o Elvis, né? Que estava deitado. O árbitro estava em campo ainda quando aconteceu isso. Eu presenciei porque eu estava com ele lá no centro. Houve ainda um jogador do Asa, que foi o número 16, Nego. Depois acabou o jogo. Foi uma satisfação com o juiz em campo. E presenciei também o jogador negro querer brigar, intimidar a guarda municipal depois do jogo terminado. E aí eu quero saber de vocês aí. Depois do jogo terminado, o juiz não pode colocar na súmula alguma coisa, acrescentar, né, após o jogo término, né, o que houve, o que pode fazer a súmula tanto do André, que chutou o jogador do Expressinho, quanto o jogador negro que foi querendo, inclusive, bater o juiz, né? Uma satisfação, verbalmente. E aí a proteção da guarda, né? Não deixou e, de repente, o jogador passou para
para agredir, querer agredir o guarda. Então ele não tem como, o juiz não tem como colocar na súmula aí para mandar para a liga, para a organização julgar isso aí, não. Existe, além do trio de arbitragem que trabalham a partida, né, os dois auxiliares e o juiz, existe o quarto árbitro. Então veja só, acabou a partida, né, o futebol em campo, mas eles ali, tudo o que acontecer envolvendo jogador e comissão técnica, ele tem toda a condição, se vê, né, porque ali tem 4 pessoas. Não precisa ser somente o juiz. Os auxiliares, tu não está dizendo, já é para auxiliar, entendeu? E o quarto árbitro, eles podem repassar os acontecimentos para o árbitro e ele vai relatar na súmula, no relatório deles, os acontecimentos. Então, pode sim, depois, pós-jogo, entendeu? Eles ali em campo, os ocorridos. Então, peraí, acabou o jogo. E se o cara que foi para cima dele para bater, ele não ia colocar, não? Então, tudo o que acontecer ali precisa relatar, desde quando chega ao conhecimento dele. Se o bandeirinha, se um auxiliar viu, mas não repassou para ele, aí ele não vai colocar na súmula, né? Se o bandeirinha fosse repassar o tanto de xingamento que ele recebeu durante o jogo, não ia ter jogo, não. Porque não deixaram em paz, não, o bandeira do lado do banco. Foi o jogo todo, tudo reclamava, uma bola saía, reclamava, perdia uma bola, reclamava, impedimento reclamava, o goleiro pegava a bola, reclamava, tudo era reclamação. Então eu perguntei, eu não sei se aconteceu, se ele mandou, eu estou falando se pode, eu não sei se não, chegou. Poder pode, então entendeu? não sei se chegou a mandar, né? Porque agora sim, a organização tem as imagens e pode fazer, não estão falando que precisa fazer, o que deve ser feito e tal, aí é com eles que eu não sou da organização. Agora sim, tem as imagens, está lá, filmado, registrado, tudo que aconteceu. O árbitro pode auxiliar na questão do relatório, de falar, não, realmente aconteceu isso, entendeu? Você chegou a ver a imagem? Você viu a imagem lá da agressão? Vi. Eu não tinha entendido o primeiro, né? Que não tinha áudio, já estava fechando os trabalhos. Isso. E eu vi saiu um cara correndo de lá, tinha um cara tipo deitado, eu digo, acho que aquele cara tá vibrando, chorando. E chegou um cara, foi pra cima e ninguém. Cansado. Entendeu? Aí eu fiquei sem entender aquilo. Depois foi que aí o pessoal foi me trazendo as informações, você me passou, aconteceu isso, né? Aconteceu aquilo, e eu vi também. Um rapaz em preto que veio. Foi que tentou segurar, não foi? Conseguiu amenizar. Saiu de lá. Porque se o jogador do Asa, no jeito que ele veio correndo, e ele deitado, né? Batesse ali, ia voar a cabeça do outro lado, né? Do jeito que ele aí, bola, né? Esse é o fato mais lamentável, né, do jogo. É lamentável ter briga entre torcida? Com certeza. Isso é, né? Triste, ainda bem que tem aquela divisória ali, né? Porque não adianta. As expressinhos, misturar a torcida vai dar sempre confusão. E agora o que aconteceu, isso aí é inaceitável. Olha, eu não estou aqui, é bom que vocês entendam que aqui agora eu não estou julgando. Aqui a minha fala não é julgando, eu não estou julgando a pessoa. Eu estou falando em termos do futebol. Uma situação dessa, uma agressão dessa, extrapola qualquer limite, qualquer situação. Então, era isso que eu estava falando segunda-feira passada. Tomara que seja que aconteça tudo em paz, né? Que as pessoas aceitem. É difícil, ninguém aceita e engole a derrota num clássico desse, né? Principalmente a torcida do Asa, que estava assim muito ansiosa e querendo muito, né, essa final e esse título, né, para sair dessa fila, né? Para sair dessa fila, mas nada se justifica. Nada se justifica. Por exemplo, um jogador, depois que acaba o jogo, certo? Já deu tempo de dar uma relaxada. Aí pega um colega de trabalho, um conterrâneo, um amigo, e chuta o cara deitado, aí não existe, né? Não existe, é complicado. Dava até muito tempo a pessoa pensar, eu vou fazer uma besteira agora. Então, isso é complicado. Não pode, não deve acontecer isso não. Porque o jogo passa, aí no outro dia a gente está se encontrando, todo mundo da casa, né? Já teve na hora do jogo, a gente chegou para pesar. Pode até jogar os dois juntos, né? Porque isso que eu ia falar. Né? Isso que eu ia falar. Pode até jogar os dois juntos no próximo campeonato da competição, né? Com certeza. Aqui o pessoal vai trocando de time a cada competição, de repente
trabalhando juntos. Faça sua resenha lá no Instagram, faça sua resenha na rua e tal. Agora, a questão da agressão aí já perde a razão, né? Perde a razão e fica chato também, porque assim, você acaba passando isso pra torcida. Certeza. Entendeu? Você começa a brigar em campo, querer sair do murro, daqui a pouco a torcida tá também comprando a ideia e vai sair do murro também, e aí fica chato. Um ponto que a gente poderia colocar aqui era assim: a gente poderia colocar a guarda dentro do campo e os policiais naquele corredor das grades. Arquibancada ali. Porque assim, se eu disser que foi a torcida do Asa que começou, aí a torcida do Expressinho vai ficar contra mim. Se eu disser que foi a torcida do Expressinho que começou, que a torcida Do Expressinho, o Asa. entendeu? Aí acontece isso. A gente tá no jogo, a gente tá vendo lá e começa. Um joga uma cerveja daqui pra lá. Passou, a polícia já vai atrás. Tá ali no corredor, já vai atrás, já acaba. Mas aí é o seguinte, a polícia fica lá dentro do campo. Aí fica aquela, joga um de lá pra cá, daqui pra lá, daqui pra lá. E não é de hoje não que acontece. Não foi desse não. Toda a vida aconteceu. Teve, se eu não me engano, teve um Expressinho e Serradinha também, que começou essas latinhas daqui pra lá, de lá pra cá, o ano passado. Campeonato do ano passado. Vou até citar, foi Raul. Raul tava lá, sentado na torcida da Serradinha, e aí recebeu uma latada lá, veio de cá pra lá, bateu no rosto dele. Aí, do nada veio outro de lá pra cá e ficou, pá. O policiamento com o carro lá dentro do campo. Aí não tem como você controlar. Já se a polícia ficar ali na frente da cabine ali, no corredor ali, falou sobre isso, ameniza, né? pô, ameniza Falei demais. sobre isso, na Fernando. ocasião, Eu já né? venho falando isso, não é da agora não. Eu disse, Naquela ocasião, eu falei, pediu a chave do Cassiano. cadeado e tava cadeado com chave ainda. E o Rolando Eu falei, não foi Cassiano, eu falei até justamente para a guarda, o pessoal da guarda, rapaz, organize aí, planeje direito esse policiamento, entendeu? Lá na organização, porque daqui que vocês saiam. Acha Porque chave. que teve uma briga mesmo, foi Serradinha e outro mesmo que teve uma confusão brava. Foi tal. Bonfim, Bonfim, Serradinha. da Copa Rural. Foi da Copa Rural? Foi, Serradinha e Bonfim. Foi Expressinho e Bonfim. Foi. Expressinho e Bonfim de TV de Gá, lá na Não, teve confusão. Não, foi outra. Teve uma Foi confusão outra. que Já foi Gil outra. pulou a Foi. Serradinha e Bonfim, parece que Serradinha sim. e Então veja só, eu falei isso e falei justamente para alguém da guarda. Né? Tipo dando uma sugestão. Né? Sugestão. Assim, depois que fizeram, depois que você falou aquilo, né? Abriram um portão largo lá. Tá lá. Então, tanto é que o portãozinho tem outro portão largo que vai passar, acho que uma viatura ali. Porém, continua do lado de lá, né? Continua do lado de lá, portões fechados, o portão tá largo lá, mas está fechado ainda. Como foi citado até agora. Então, a gente vê que tem que ter, né, um policiamento No meio, ali, ali no pra meio. intimidar, né? Pra intimidar Porque botaram as grades, aí fica um espaço, um corredor no meio. Ficava. Pronto, fica ali, senta ali, de boa. Já ameniza, porque quem é que vai arriscar? Aí vai intimidar, né? Entendeu? Quem é que vai arriscar pegar uma latinha e jogar perigoso até sentar no policial? Você joga de um lado pro outro. Ou até mesmo, já que já tem a grade, Tem duas, são duas grades assim, com corredor assim. E os policiais ficaram lá em cima, porque aí tem aquela visão de lá de baixo. Entendeu? Como nos estádios, na Fonte por Eles ficam de baixo pra cima, né? Olhando pra Ele cima, fica né? assim, Observando. ele fica na parte daquele paredão, naquela Observando pegadinha, os lados ali. e fica em cima uma pilha também, observando. Jogou qualquer coisa lá. Já vai buscar, já, né? Já vai buscar. É verdade. Pois é, começou, não sei como começou, eu sei que quando eu olhei para trás estava aquela disputa de gelo, de latinha, de Isso, copos, estava isso. disputando lá. Inclusive chegou até a atingir a nossa equipe lá, o Geraldo estava narrando e teve que fechar as pressas ali aquele vidro porque estava sobrando para a equipe, né? Para a equipe Reclame. Quero aproveitar aqui, viu, Geraldo? Tá na escuta do Geraldo. Geraldo, um abraço, tá? Parabéns aí à equipe Reclame Entretenimento, Geraldo, Ginaldo, Israel e Sal, todos juntos. Leonardo diferente. também. Leonardo, você também, mais uma vez, mostrou as imagens e mostrou a imagem lá da agressão, porque o nosso câmera Israel estava filmando a arquibancada ali. E lá no campo estava acontecendo também. Eram três focos, né? Era o foco lá do chute, era o foco que ele bateu o juiz e o foco da arquibancada. Então o Zé focou a arquibancada e o Leonardo focou lá no campo e não deu certinho as imagens. Então, parabéns, Leonardo, parabéns a Reclame. Bom, para fechar esse assunto de arbitragem, eu perguntei, né, se poderia
fazer algo, né, a respeito depois do que aconteceu, porque depois de tudo isso, depois de ter resolvido a situação lá, de ter acalmado os ânimos, né? Resolvido não, acalmado os ânimos de André, eu acalmado os ânimos da guarda ali, eu comecei com o Júnior Calumbi, que é o árbitro. Não sei o que dizer, eu perguntei se foi tudo normal, né, o jogo, né? E o Calumbi, o árbitro, falou assim, ó. Ô Júnior, você já é um árbitro experiente, eu estou sabendo disso. Tudo que aconteceu aqui, o que acontece nesse final de jogo, assim, num clássico como esse, é comum para vocês? Boa noite, parabéns pela transmissão, pela cobertura do campeonato. O clássico é isso, e esse, a gente que vem de fora de Canudos e Euclides da Cunha, a gente ficou sabendo que é um dos maiores clássicos de toda a região, é a Asa Expressinho. A gente estuda, é a primeira vez aqui no IFAC, mas a gente estuda os times, a gente se prepara durante a semana para entrar focado, entrar atento para, graças a Deus, finalizar com chave de ouro, sem interferência da arbitragem, confusão lá entre eles, porque são clássicos, são conhecidos, são rivais. Então chega a ser comum. Chega a ser comum, no tamanho desse clássico, em outras localidades é desse jeito. Muito obrigado. Deus abençoe e parabéns. Então o árbitro com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Pois é, ela falou que é comum, né? É tudo normal. Chega a ser comum, ele disse assim, é tudo normal o que aconteceu aí. Ô César, essas confusões chegam a ser comum, ok. Mas a condução dele, a atitude dele, que não é exemplo. Ele tem que rever o que ele fez em campo. Porque assim, ele tirou o meu zagueiro, eu não sei porquê, ele marcou a falta, que não vi falta, ele marcou a falta, beleza, uma falta normal de agarra-agarra, beleza, marcou a barreira, tudo. Aí depois foi lá e expulsou o meu zagueiro. Aí numa voadora daquela, ele fechou os olhos. Aí num lance que você, na dúvida, você dá a falta e ainda dá o cartão. Fala assim, o cara dá 7 minutos mais 3, sendo que quem estava fazendo toda a confusão era o time adversário. Eu não entendi, aquilo ali me deixou revoltado. Quase 56 minutos, né? Quase 56 minutos de jogo. Na minha opinião, Carlos César e Fernando e ouvintes, comum no futebol é ter critério para ambos, né? Se o cara, ele viu, acompanhou de perto uma voadora daquela, certo? E achou natural, né? Aí, se acontecesse outra, e ele também achar natural, ele também está dando margem a virar uma violência. Foi o que eu falei pro quarto árbitro. Falei, ó, ele vai perder o controle do jogo. Vai perder o controle, vai virar, vão revidar, e ele vai querer dar cartão e vai dar briga. Porque o cara não expulsar, numa voadora daquela ali, ele vai expulsar quando? O jogador? E lá com o Jorginho. Jorginho não. Diga aí. Aí eu fiquei assim, olha. E outra, o pensamento também era o seguinte, a gente fez 1-0. Quer dizer, se ele expulsa o atleta adversário, a gente ia ficar muito mais tranquilo no jogo, né? E por mérito da gente, porque quem errou foi o adversário. Aí ele não expulsa, dá margem para o adversário empatar o jogo, virar o jogo, porque vai ficar com o jogador. Aí depois expulsa 2 jogadores da gente. Olha, eu vi, Cid, e até tá lá nas imagens, aí eu vi 2 cartões para André, viu? Eu vi, quando eu comentei sobre isso. Teve um tumulto lá, e eu vi que ele deu um cartão para André, o primeiro cartão. No segundo cartão, eu falei assim, o André tem cartão. Eu falei na reportagem. E Geraldo também me acompanhou, né? O André tem os 2 cartões. E eu esperei ver se expulsava 2 cartões. Né? Inclusive o próprio André, acho que é quartava. Ô César, na hora que ele faz a falta que toma o cartão, ele já pega a bola, já dá um murro na bola lá para lá, porque ele já sabia que ia ser expulso. Você pode ver um lance, ele pega a bola, levanta e dá um murro na bola para lá e sai virado na bola. Aí quando ele vê que o juiz não deu o vermelho, ele fica em campo, de boa. Pois é, e nós falamos isso na transmissão, tá lá, é só ver a imagem, né, que ele dá cartão para André. Eu falei assim, cartão para André, registrou ali. Mas adianta outro cartão. Aí não foi expulso. Depois, aí eu fiquei sem entender. Até nós aguardamos o vermelho, né? E foi naturalmente. Eu perguntei depois ao quarto árbitro, que foi o Guri, né? Aí o Guri conversou lá no ponto lá com o juiz, não sei o que foi que conversaram, né? Só saber eles lá. Eu sei que apontou a declaração do quarto árbitro. Não, ele deu cartão para o preparador físico do Expressinho. E na verdade, as imagens que estavam eram baratas do Asa, não era do Expressinho.
Se ele deu cartão pro preparador físico, não era pro do Expresso, era pro do Asa, né? Então colocou, então houve essa lambança aí Ele nesse se cartão. perdeu aí. todo, se perdeu todo. Isso aí. A imagem você vê que quando ele faz a falta que toma o cartão, ele já levanta, já dá um soco na bola e já vai sair. Ou seja, já Aí o está juiz não dá o vermelho, aí fica em campo. Aí depois o que acontece? Ele vai lá e chuta o menino lá e vai expulso, lá na frente. Mas ele deu margem para isso. Ele Então é isso. conduziu mal demais o jogo, muito mesmo. Bom, então o resultado, eu não sei se chegou essa súmula lá para o pessoal da organização das Cidades Esportes, né? E o nosso amigo Cleiton daqui, o Cleiton, né? Cleiton falou assim, cheguei e quero saber o seguinte, né? Quero saber se tomaram alguma providência em respeito àquele moleque que agrediu o jogador do Expressinho. É o nosso internauta Cleiton lá de Registro, São Paulo. Olha, gente, não tenho essa informação aí, não sei se vocês também têm, não tenho informação. Eu vou aproveitar aqui, antes de vocês falarem aí, vou até ler aqui a nota de repúdio, né? Que o Expressinho fez, né? Associação Clube Atlético Expressinho manifesta seu mais absoluto repúdio à lamentável agressão sofrida por nosso atleta Elvis ao término da partida contra o Asa. Após o apito final, quando o confronto já havia sido encerrado da equipe adversária, desferiu de forma covarde e injustificável um chute na cabeça do nosso atleta, protagonizando uma cena que envergonha o esporte e afronta os princípios do futebol. O Expressinho sempre acreditou que a rivalidade deve existir apenas dentro das quatro linhas. Clássicos são marcados por emoção, disputa e respeito. A violência jamais poderá ser tratada como algo normal ou aceitável. Diante da gravidade do ocorrido, exigimos um posicionamento oficial da diretoria do Asa, bem como a adoção das providências cabíveis diante de um ato tão grave. Da mesma forma, esperamos que a organização apurem rigorosamente os fatos, responsabilizando o agressor na forma do regulamento para que situações como essa não voltem a acontecer. Aí tem mais ainda, né? Não se trata apenas de defender um atleta do Expressinho, trata-se de preservar a integridade física dos jogadores, o respeito entre as equipes e a credibilidade da competição. A omissão diante de episódios de violência abre um perigoso precedente para o futebol amador. Manifestamos total solidariedade ao nosso atleta Elvis, desejando sua plena recuperação e reafirmamos nosso compromisso com o futebol pautado no respeito, na disciplina e na paz. Violência não faz parte do futebol. Clássicos devem ser lembrados pelo espetáculo dentro de campo e nunca por atos de agressão. É a nota aqui do Expressinho. Cid, e agora vocês aí. Acho que a Roda Laje também colocou uma. O Roda Laje também tem um depoimento também, E, assim, verdade. Teve um lance na Serradinha no ano passado, na Copa Rural. Se eu não me engano, o atleta Gildinho, quero até mandar um abraço para ele. É uma pessoa maravilhosa, gente boa, mas ele esquentou a cabeça e aí ele acabou agredindo lá um adversário e ele foi punido. Eu acho que, se eu não me engano, ele pegou 3 jogos ou foi 4 jogos aí, algo assim. E assim, eu acredito que você aprende com os erros, né? Ele pediu desculpa, mas ele teve que pagar pelo que ele fez, entende? A Roda Laje, deixa eu colocar aqui o áudio da Roda Laje, deixa eu pegar aqui, viu? A Roda Laje também, ele publicou, deixa eu pegar aqui o áudio da Roda Laje, para ver se a gente... Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o áudio da Roda Laje. Não sei se vai sair o áudio aqui não sei se sai o áudio, né? Tá bom, mas Cid, pode comentar, Cid, a respeito aí, Cid, pera, continue, depois eu pego aqui o áudio. E assim, eu não tô falando da pessoa de André, entendeu? Ele esquentou a cabeça lá, fez o que fez. Eu acredito que agora ele de cabeça fria deva estar arrependido, né? Do que aconteceu. É ser humano, pode muito bem pedir desculpa, procurar até o atleta lá, sem estresse nenhum. Mas assim, no meu ponto de vista, né? Eu acho que tem que ter uma punição, porque assim, quando a pessoa for praticar um ato desse, ela vai pensar 2 vezes, né? Mas se eu fizer, eu vou ser punido. Então, não é por ser André, não era por ser Gildinho, que já aconteceu com o Gildinho também. É pela questão de disciplina, para que não aconteça novamente, né? A partir do repúdio do time Expressinho que ele apresentou aí, abrir esse precedente perigoso de se deixar a coisa aí acontecendo e não tomar providências sérias,
nesse sentido, de punir mesmo quem, né, agir dessa forma, não importa quem seja, a gente não está aqui de fato mesmo para estar julgando a pessoa, né, de André, de jeito nenhum. A gente analisa, avalia atitudes, né? Então, no momento do calor, da emoção, daquele momento, o ser humano pode tomar atitude nesse sentido, mas não justifica de jeito nenhum uma atitude dessa, né, de chegar a chutar o cara deitado na cabeça ainda mais. Então, é complicado. Então, eu acho que, no mínimo, ele precisa se dirigir ao colega, um colega de trabalho, né, a Elvis, ir lá, né, se retratar com ele, pedir desculpa, pedir perdão a ele, né. Eu tenho certeza que Elvis vai estar ele tá com o coração, né, triste principalmente, né, mas ele vai aceitar com certeza a desculpa, porém a punição faz parte do regulamento do campeonato. Então existe um regulamento que dita as normas. Então se faz necessário que seja cumprido rigorosamente o que está ali, porque senão futuramente a gente não vai ter como a gente praticar mais um futebol em paz. Então é briga na torcida, é briga dentro de campo, é briga não sei aonde, é briga com... Aí, peraí. Então daqui a pouco vai ficar impraticável, acabe. As expressivas não podem mais jogar, ambos, um com o outro. Aí fica difícil, aí perde a graça, né, do futebol da nossa região. Nós não temos ainda o resultado, inclusive está aqui aberto, né, sempre, como sempre está, né, pessoal da Secretaria de Esportes que queiram falar a respeito, que precise vir aqui e falar o que aconteceu, que se já foi julgado, se vai ser julgado. Então, Nego e todo o pessoal do esporte aí, fica à vontade para vir aqui, né, e falar a respeito, né. Deixa eu colocar aqui a nota da rodalagem. Por paixão, respeito rodalagem, e espírito esportivo. O que aconteceu ontem, após o final do jogo entre Asa e Expressinho, ultrapassa qualquer limite da competitividade. A agressão, ela nunca pode ser tratada como algo normal. Eu disse nunca. Nunca pode ser tratado como algo normal. Ainda mais quando o jogo ele já havia sido terminado e o jogador Elvis estava caído ao chão. Atitude como essa do atleta do Asa, ele mancha o campeonato, desrespeita todos os jogadores, a torcida que fez o papel dela ontem de forma belíssima e toda a comunidade esportiva. Agora, cabe à organização do campeonato mostrar que o regulamento ele não só existe, como ele vai ser cumprido. Uma punição ao atleta, uma punição exemplar, não é apenas um castigo para quem errou. É uma demonstração de respeito a todos que entraram no campeonato para competir de forma honesta. O silêncio diante um ato tão grave como esse abre o espaço para situações semelhantes que se repitam. O esporte, ele precisa ser um exemplo de disciplina, respeito e principalmente de responsabilidade. Que as providências sejam tomadas e que prevaleça a justiça dentro e fora do campo. Esse é o meu desejo que aconteça, que os organizadores do campeonato punam sim o agressor, para que isso não mais aconteça. Estamos aguardando uma resposta da organização. Eu, Vinícius, como presidente da Rua da Laje, estou aguardando essa resposta da organização do campeonato. Futebol, mano. Aí, Sidney. Então aí a Rua da Laje, né, também cobrando, né, o que nós falamos aqui. E estendo também, né, para o pessoal do Asa, né, que vem aqui, que fale, que, né, fica à vontade para usar o nosso espaço para falar a respeito do que for tomado, da qual atitude, né, já foi tomado, possíveis atitudes tomadas, enfim. Eu acho, Carlos César, que seria importante a presença de Aldair aqui, né, ele como presidente, né, do clube. Então eu tenho certeza
que ele não compactua, né, com esse tipo de atitude, né, porque de fato é como o Vinícius falou, ela mancha, né, o nome, a tradição do time do Asa, né? Eu já joguei pelos dois e a gente já teve de tudo, mas isso que aconteceu, né, chegar e chutar a cabeça do cara deitado, depois que acaba tudo pode acontecer nas quatro linhas no decorrer da partida. Tudo pode acontecer. Já aconteceu briga, tapa e etc. Expulsão e não sei o quê. Vários jogadores entraram em confronto. Agora, depois que acabava o jogo, o cara chegar e chutar o outro colega na cabeça deitado. Aí, quer dizer, extrapola qualquer, né, limite, qualquer situação. Então, é importante que eu acho que é o direito de defesa para o Asa, né, também fazer assim a sua demonstração, até o seu repúdio mesmo, né? Não é também, como o Vinícius falou, não é uma forma de castigo não, né? É de não deixar que abra esse precedente mesmo, porque que aí banalize, normalize essa situação. Não, agora vou chutar, não, pode ver que todo mundo é armado, vai de faca pro jogo, porque se tiver, não. Aí a gente não pode deixar chegar a esse ponto, porque começando assim, tá abrindo margem para a gente chegar muito mais, acontecer piores coisas do que isso. Então vamos aguardar, estamos aqui de portas abertas, microfones abertos e esperando aí tanto a Secretaria de Esportes quanto a equipe do Asa e quem queira, né, usar o nosso espaço. Fechamos então aí, Fernando, fechamos aí o resultado. Vamos ao próximo agora, próximo passo. Vem aí o Bonfim, Sidney. O Bonfim vem aí, deixa eu só fazer a chamadinha aqui, ó. Show de bola! Com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Estamos ao vivo, hein? 10 horas mais 59 para finalizar aqui o nosso show de bola. Vamos falar do que vem pela frente, que sim, agora sim, é a decisão. O Bonfim, Sidney. O Bonfim vem aí esperando o expressinho. Como eu já disse no início, nada ainda está resolvido. Esse oba-oba é coisa de torcida, que não acabou o campeonato ainda. O expressinho que venceu o Asa, mas não deve entrar, como o Sidney falou aí, não deve entrar como campeão, né? Porque não fechou ainda o campeonato. O Bonfim, Sidney. Já fizemos o jogo do Bonfim. Você viu o último jogo, Bonfim e Jurema, né? Que jogão que foi, Bonfim e Jurema. Vamos refrescar aqui os gols do Bonfim? Vamos refrescar aqui a memória, ó. Corpo, tocou o Gabriel, agora novamente pro Iguinho dentro da área, defendeu Maciel, sobrou, tá viva! Gol! Onde, Brendo? Bonfim entrou e fez, é isso, César? Não, Raildo, foi o Raildo. Gol do Raildo. Né? Raildo acabou de entrar e já marcou. Raildo, camisa 17, tem a estrela, viu, Cid? Acabou de entrar, nem tinha tocado na bola. Aí a bola sobrou com o Iguinho, que chutou na diagonal, defendeu o Maciel, deu rebote e o Raildo fez. Olha o outro. Você foi do primeiro gol. Brendo, 1-0. O Maciel num canto, o Brendo jogou a bola no canto direito, o Maciel foi para o canto esquerdo, indefensável. Agora, aos 10 minutos, o Bonfim abre o placar. Bonfim 1, Jurema 0. O segundo, Jogando ali com Iguinho. Matheus com Gabriel. Gabriel viu bem agora a saída do Iguinho na frente da área, é só fazer. Iguinho na frente do Maciel. Gol! Então tá aí, né? Só pra gente atiçar aqui. O Bonfim, Cid, tá vivo, super vivo. O Bonfim, que veio aí com 8 pontos no seu grupo, né? Grupo B. O Expressinho também vem do grupo B, né? Só pra lembrar aqui o confronto de Expressinho e Bonfim, jogado na primeira fase, foi 1-1 o jogo lá, né? Aliás, o jogo foi aqui, né? 1-1, jogo Expressinho e Bonfim, 1-1. Tivemos já Expressinho esse ano, Cid, com o Bonfim na Supercopa, em janeiro. O Expressinho ganhou do Bonfim, né?
Mas o Bonfim sempre tá ali. É bicampeão, ele é bicampeão da Copa Rural, o Bonfim foi campeão da primeira Copa e da terceira, tá? Então, é aquele Bonfim que a gente tá falando sempre na final. Sidney, agora é a sua vez. Chegou a vez do Bonfim. O que esperar? Expressinho Bonfim. Do Bonfim, a gente sempre espera uma boa apresentação, né? Porque tem um time, eu sempre repito aqui, qualificado, bem preparado, bons jogadores, jogadores novos, rápidos, tocam bem a bola, né? Jogam de cabeça erguida, né? Eu gosto de ver o Bonfim jogar. Eu gosto de ver o Bonfim jogar. Então, é um jogo muito complicado para os Pecinhos. E principalmente agora que com essas duas perdas, né? Eu não falei no início quando eu analisei o jogo do Expressinho, mas eu também senti um pouco a falta, sempre sente a falta de Tico, né? Quando tá ali naquele meio campo. Porque Tico é aquele jogador que carrega a bola, que segura, que toca na hora certa, que aguarda. Ele a abertura do jogador. Ele volta agora, né? Ele volta agora. Então eu vejo na ausência dele, né, uma certa deficiência nesse sentido, né? Daquele controle, jogada ali, armação de jogo. Então, eu tenho certeza que o Expressinho vai entrar com o Bonfim também, né? Focado, né? Focado, o Fernando vai conversar com os jogadores, né? Para não perder o foco, né? O respeito absoluto, né? O adversário, porque é um adversário à altura, né? Que joga bem aqui, né, em qualquer lugar. Tem o artilheiro Breno, tem artilheiro, né? Tem cara que marca muito, tem o Gabriel que joga demais, tem o Duca na frente, tem o lateralzinho direito, Lucas, que é bom de bola também. O time é todo bom. O time é todo bom. Né? Então tem que ter cuidado, merece cuidado. E essa questão de já ganhou e é campeão, isso é coisa de torcida. Eu tenho certeza que da boca do jogador não sai esse tipo de conversa, não. Já são caras, né, rodados, experientes, né, e que tem respeito sempre ao time adversário. Então, Carlos César, eu não tenho dúvida, não. Vai ser um jogo muito difícil e tem que ter cuidado. E agora, com a perda também dessa baixa de Cauã ali na zaga, né, com certeza já vai. Cauã e Jorginho. E Jorginho, né? Estão fora os dois. Verdade. Então são duas baixas muito importantes, né? Que o time do Expressinho perdeu para essa decisão. O Tiago, o presidente, já colocou aqui. Nosso adversário de sábado será mais difícil do que o rival. Time bicampeão rural, com atletas novos e que já vem jogando juntos há muito tempo. Diz aqui o Tiago, presidente do Expressinho. Fernando, diante disso aí, diante dessas baixas, como o Sidney falou aí, mas citado também o Tico, né? O Fernando até falou durante a transmissão porque o Tico estaria nem no banco do Expressinho em Asa, mas agora o jogo é outro, agora é Bonfim. Tico volta, Tico vai fazer o lugar de Jorginho, o Fernando, já tem isso na mente, já está planejado? Então, é outro planejamento? Eu preciso estudar aí agora o adversário um pouco, porque assim, desde a Supercopa, que a gente ganhou de 1-0, que eu venho falando, inclusive os atletas sabem disso, eu venho falando, que com essa abertura de 2 atletas, né, de fora para os times da Zona Rural, o Bonfim era o favorito a ganhar o título. E se não fosse o favorito a ganhar o título, porque por conta, às vezes, é um jogo só, acontece mas que estaria na final. Então, assim, se concretizou, apesar de terem oscilado, né, durante a competição, eles têm um time, um conjunto muito bom, que joga há muito tempo junto. Eles fazem física todos os dias praticamente. Eles têm um campo à disposição dele com refletores para treinar. Pegaram 2 peças fundamentais no time deles, que foi o Gabriel e o Breno, entendeu? Que ajudaram demais ali na construção das jogadas. É um time rápido, um time leve, e aí acima de tudo é um time preparado, um time que aguenta correr uns 90 minutos assim. É impressionante o preparo físico do Bonfim. E concordo com o Thiago, já havia conversado com o Thiago que o Bonfim era o time a ser batido, né, nesse campeonato. E continuo com esse pensamento, inclusive agora que a gente perdeu mais 2 atletas, né? Mas aí vamos estudar, é um jogo só, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu não sei se Tico será titular, sinceramente, porque assim, quem tá de fora, no caso de Cid, que não está acompanhando o próximo, né?
Tico além de estar se machucando muito, ele está sem tempo para fazer as atividades físicas, para correr, para se preparar. Ele já vem sentindo durante o campeonato, né, que ele vem aguentando um tempo e 10 minutos. E num jogo corrido desse, na final dessa, a gente tem que pensar para escolher as peças certas, né? Para a gente não poder dar essa abertura. Inclusive, assim, o que mais eu sinto no meu time é essa questão física. A gente vem no segundo tempo, a gente vem baixando demais e acaba que dando chances ao adversário, né? É isso. Eu olhando aqui dos meus arquivos, o Bonfim, ele decidiu o campeonato contra o Asa em 14, também decidiu em 15 o Bonfim. Isso, né? Isso aí já decidiu o campeonato, né, Cid? E depois agora já é, como eu falei, é bicampeão da Copa Rural, o do primeiro e do terceiro. Disputou com o Expressinho também. Do Expressinho, e agora já teve a Supercopa, também disputou com o Expressinho. Então é um jogo assim, que está sempre... Eu acho que, se não me engano, a final de 2020 foi Bonfim, Expressinho e Bonfim, 2020. Então, olha, Cid, então é um jogo que promete, né, tudo indica que seja aquele que nós vimos domingo passado, da arquibancada lotada, né? Porque fora o final do jogo, né, é bonito de ver a arquibancada completamente lotada. Então, tenho certeza que vai ser mais lotação no estádio Ita. Sábado, né? É sábado à tarde. Sábado à tarde teremos aí o Bonfim. Repito, o Bonfim que tem o seu artilheiro Brendo. O Brendo que está aí com 4 gols. Confrontando com o Zinho. O Zinho também tem 4, né? Vai ser aquele jogo de... O Expressinho vem com 11 pontos do grupo B. O Bonfim vem com 8 pontos. O Bonfim que passou pela Serradinha nas quartas. O Bonfim que passou pela Jurema na semifinal. O Expressinho que passou nas quartas pelo Farias. O Expressinho que passou pelo Asa. E sábado teremos aí o Expressinho que vem em busca do seu Penta, né? É bom lembrar que o Expressinho é campeão em 19, em 22, em 24 e 25. Em 19 foi contra em cima do Asa. Em 22 na Jurema. 24 Paus Pretos. E 25 Tabua. Foi os últimos aqui do Expressinho. E, como já falei, o Bonfim que está sempre na final, que vem da Supercopa, vem da bicampeão da Copa Rural. Então, se der, só aguardar agora, né? É só aguardar. Já fazendo as minhas considerações finais, né? Abraço a todos que tiveram paciência, né, para nos dar essa audiência, dizendo que eu vejo que essa partida como uma das partidas mais difíceis do Expressinho mesmo. Principalmente agora, né, que ele perde 2 peças, né, no time aí, que vem jogando bem. O Jorginho é um cara super experiente, de decisão e tudo. Tem uma perda significativa também. Mas o Expressinho mantendo o foco dele, né, no que está também, porque veja só, é um objetivo que vem sendo perseguido pelo time do Bonfim há muitos anos, né? Eles vêm buscando aí e fazendo boas partidas, batendo na trave. Então eles vêm com toda, né, com toda garra, com toda gana de conseguir esse título inédito para eles, né, da Série A. Então, é um jogo muito difícil. Então, já quero deixar aqui um abraço, Carlos Sérgio, já me despedindo também. Fernando, agradecer a presença dele aqui, que veio, né, para falar do Expressinho, e parabenizar pela vitória, parabenizar a torcida do Expressinho, que estão aí alegres, satisfeitos. E vamos ver o que é que vai dar agora, tomar o sábado dessa situação. Então, vamos só reforçar que é sábado à tarde, tem antes a preliminar, os jogos aspirantes, que é Paus Pretos e Farias. Paus Pretos e Farias, decisão também. Aspirantes. E na sequência vem Bonfim e Expressinho. Teremos transmissão, é bom lembrar também. Geraldo, um abraço, Geraldo. Tá lá, escuta, Geraldo, lá em Simão Dias, né, Geraldo? Transmissão Rec Live, aí no portal da Prefeitura. Transmissão excelente, de primeira qualidade. Vocês podem entrar no YouTube, vocês vão ver a transmissão excelente. Leonardo Filmagens também está na escuta. Leonardo, parabéns pelo seu trabalho também. Teremos lá então, sábado, a Rec Live, Leonardo Filmagens, junto com o Sidney aqui nos comentários, junto com o Ginaldo e com Israel na técnica, narração do Geraldo Macedo. Este vos fala, vamos estar por lá fazendo as reportagens, sábado que vem no Ita, né, no Estádio Municipal Ita.
É isso, Sidney. Fernando, para fechar aí, Fernando, o que você Quero diz mandar um aí? abraço para Sim, fica à vontade. Geraldo, né? Geraldo, um abraço aí, meu irmão. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? Você e equipe, né? É sempre um trabalho, né, sério e competente. E a Leonardo também está chegando aí, né? Que vislumbra também, né? Para todos nós um trabalho interessante. Imagem boa, né? Começa Imagem boa assim, né? do Começa assim, Leonardo, Geraldo imagens sabe disso, perfeitas. né? Que vem, né, nesse ramo aí muito tempo, nessa labuta, né? Entendi muito bem que a gente sempre tem que começar baixo. Então, um abraço para vocês e, se Deus quiser, até sábado. Fernando. Mandar um abraço para Leonardo aí. A gente tem que agradecer a ele, né, por estar registrando essas imagens aí. A Geraldo aí eu não preciso nem falar, sou fã de carteirinha dele, um trabalho excepcional. Esse cara é um profissional de mão cheia, entendeu? É um cara que sabe desenrolar de verdade a narração, é foda. Desculpa a palavra. Esse cara é diferente. É forte. Ô César, eu quero agradecer o convite, entendeu? Eu gosto de vir aqui, gosto de explicar algumas coisas, porque assim, a visão que a gente tem dentro do vestiário é uma visão diferente da torcida. A torcida quer ver gol, quer ver emoção, quer que o time ganhe de todo jeito, quer que chegue e aconteça, entendeu? E muitas vezes a gente tem algumas dificuldades nos bastidores, né, dentro do vestiário. O atleta machucado, tem atleta que não pôde fazer atividade física na semana, tem atleta que está dentro de campo machucado, pede para sair, aí a torcida está lá em cima, não está sabendo o que está acontecendo, né? Então, assim, essa questão de Tico, realmente qualquer time sentiria falta de Tico, mas assim, ele vem se machucando muito, ele não está podendo acompanhar as atividades físicas. Vamos ver durante essa semana aí como é que ele vai desenrolar, né? As atividades, e aí vamos planejar esse time aí. Um abraço enorme aí para a torcida verde e branca. Acredito que estejam muito felizes com essa passagem da gente aí. Depois daquela derrota do Corredor Vermelho, a gente também estava ansioso por esse reencontro, né? Visto que lá teve algumas adversidades lá que não foram favoráveis a gente. Então a gente aqui mostrou a nossa força, mostrou o nosso poder. Vamos trabalhar essa semana, vamos estudar o time do Bonfim. Quero mandar um abraço para os meninos do Bonfim também. Todos os meus amigos, jogadores de excelente nível, jogam com a gente. Inclusive eles foram lá para Jeremap com a gente. Um abraço para essa turma aí. E que a gente possa fazer uma final bonita, sem briga, que vença o melhor, que seja dentro das 4 linhas lá, e que a torcida chegue e faça festa. Faça festa. É uma final de campeonato, muita gente assistindo. E para finalizar, César, eu acho que tanto você como o Sidney, se não fosse por vocês, essas transmissões aí não estariam acontecendo, entendeu? Você deu um passo inicial há anos atrás e agora a gente está dando continuidade. E como é bom você poder participar do jogo e depois assistir em casa tudo o que aconteceu, os comentários, saber que o pessoal de São Paulo, do Rio, de Santos, estão assistindo, estão compartilhando, acompanhando. Comentam, eles narram com a gente, eles analisam com a gente na transmissão, muito bacana. Só uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, olha. Tem a rivalidade de Serradinha e Bonfim, né? E tem a rivalidade de Asa e Expressinho. Os dois estão fora. Será que a Serradinha vai torcer pro Expressinho para o Bonfim não ser campeão? E o Asa torcer pro Bonfim pro Expressinho não ser campeão? Não sei como é que vai ficar. Vamos saber sábado. Vamos ficar de camarote esse ano, vamos esperar pro ano que vem. Eu quero fechar aqui, Fernando. Eu li uma nota de repúdio, né? Agora eu vou ler uma mensagem bonita, rapaz. Essa aqui é assim embaixo, viu? Tá na página do Expressinho, que publicou assim, ó. Quero expressar a minha sincera gratidão ao presidente do time pela sensibilidade e pela iniciativa de pedir que a comemoração acontecesse sem fogos de artifício com estampido. Agradeço também a todos os torcedores que demonstraram respeito e empatia ao acolher esse pedido. Mesmo em uma vitória tão importante contra o maior rival, mostraram que é possível comemorar com muita alegria sem causar sofrimento ao próximo.
Como mãe de uma criança autista, esse gesto fez toda a diferença para a minha família e para tantas outras. Atitudes como essa mostram que o esporte também ensina respeito, inclusão e amor ao próximo. Meu muito obrigado a todos. Então, com essa mensagem eu quero terminar, né? Aqui foi uma mãe de uma criança atípica. Eu tenho o meu também, quando começa esses fogos aí, ele apaga, César. Entendeu? Começa a doer os ouvidos dele, eu tenho que colocar o protetor e ele dorme, ele apaga, porque de tanto medo que ele tem do incômodo, né? Então assim, foi uma iniciativa que o nosso presidente teve, ele soltou um vídeo aí muito antes. Isso. Entendeu? Graças a Deus deu certo. E com certeza, com fé em Deus, se a gente for campeão, a gente vai fazer da mesma forma. Vamos comemorar, vamos ligar som, mas esses fogos aí não vai haver, por parte da gente não. Valeu, então vamos finalizar assim com boa sorte para a Expressinho, boa sorte para o Bonfim e Vincent, que o melhor está preparado para na segunda-feira estarmos aqui falando e parabenizando ao campeão municipal 2026. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Vamos agora para o apoio cultural. Ano letivo 2026. No Centro Educacional Professor Anísio Teixeira, SEAT. Educação infantil dos 2 aos 5 anos de idade. Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. E Ensino Fundamental 2, do 6º